Eu sou Maria Padilha. Salve as forças da noite. Salve Exu, guardião dos caminhos. Salve Pombagira, senhora das encruzilhadas e da verdade. Que essa mensagem encontre quem precisa ouvir. Axé. Eu falo agora com quem chegou até aqui porque não conseguiu mais fingir força o tempo todo. Você segurou tudo. Não porque era fácil, mas porque se você soltasse, tudo desabava. Você virou o pilar quando ninguém mais conseguia ficar de pé. Virou o apoio quando todo mundo caía. Virou o silêncio quando precisava gritar. Você aprendeu a engolir o choro rápido. Aprendeu a respirar fundo e continuar. Aprendeu a juntar os pedaços e seguir como se nada tivesse acontecido. E ninguém viu o quanto isso te custou. Você segurou problemas que não eram seus, emoções que não eram suas, responsabilidades que não deveriam ter sido colocadas sobre você. Mas você segurou, porque alguém precisava segurar. Você entendeu cedo demais que não podia cair, que não podia fraquejar, que não podia parar. Enquanto outros tinham o direito de desmoronar, você tinha a obrigação de sustentar. Isso cria um cansaço que não aparece no corpo primeiro. Ele aparece na alma. Talvez você sinta isso hoje como um peso constante, uma sensação de exaustão sem motivo aparente, uma vontade de desaparecer por alguns dias só para respirar. Isso não é preguiça, isso não é fraqueza, isso é esgotamento emocional. Você segurou tudo para não desmoronar, mas ninguém te ensinou o que fazer quando é você quem começa a ruir por dentro. Você se acostumou a ser o forte, e quando você é o forte, ninguém pergunta se você está bem. Ninguém pergunta se você aguenta mais um pouco. Ninguém percebe quando você começa a falhar por dentro. Você sempre deu conta. Então todos acreditaram que você sempre daria. Mas existe um limite, e talvez você esteja chegando nele agora. Se essa mensagem já está tocando algo dentro de você, curta esse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem também está segurando tudo sozinho. E se inscreva no canal. Aqui você não precisa ser forte o tempo todo. Você segurou tudo para manter as coisas funcionando, para manter a família em pé, para manter a relação, para manter o trabalho, para manter as aparências. E no meio disso tudo, você foi ficando de lado. Você se tornou especialista em resolver problemas alheios, mas ninguém te ensinou a resolver o vazio que ficou em você. Você foi o último a dormir, o primeiro a acordar, o que sempre estava disponível. E quando você precisou, quem segurou você? Essa pergunta dói, porque muitas vezes a resposta é ninguém. E é por isso que eu falo com você agora, porque quem segurou tudo para não desmoronar precisa ouvir uma coisa muito clara. Você não nasceu para carregar tudo sozinho. A força que te sustenta não foi feita para te destruir. Foi feita para te atravessar ciclos difíceis, não para te aprisionar neles. E algo começa a mudar quando você admite, mesmo em silêncio: eu não aguento mais segurar tudo. Se fizer sentido agora, você escreve nos comentários: eu segurei tudo. Não para se expor, mas para se reconhecer. E continue ouvindo. Na próxima parte, eu vou falar sobre o momento em que quem sempre segurou tudo começou a soltar. E por que isso assusta tanto, mesmo sendo necessário. Não saia agora.
A mensagem ainda está só começando. Permaneça comigo. Não tenha pressa. Essa mensagem não foi feita para correr, foi feita para alcançar. Quem segurou tudo por muito tempo carrega um medo silencioso, o medo de soltar e ver tudo cair. Você aprendeu que se você não estivesse ali, nada funcionava, que se você parasse, tudo desmoronava, que se você fraquejasse, alguém sairia ferido. Então você continuou, mesmo cansado, mesmo vazio, mesmo machucado. Você virou o ponto de equilíbrio de ambientes desequilibrados. E isso cobra um preço alto, porque quando você segura tudo, você não tem espaço para sentir, não tem espaço para errar, não tem espaço para descansar. Você se acostumou a funcionar no limite, e com o tempo isso virou normal. Mas o corpo sente, a mente sente, e a alma sente primeiro. Talvez você tenha começado a sentir um peso estranho no peito, uma irritação sem motivo claro, uma tristeza que aparece do nada, uma vontade de sumir por horas. Isso não é drama, é o sinal de que você segurou além do que podia. Existe um momento muito delicado na vida de quem sempre segurou tudo. É quando você percebe que não consegue mais segurar, mas também não sabe como soltar. Porque soltar não é simples para você. Soltar parece abandono, parece irresponsabilidade, parece fraqueza. Mas eu te digo algo que ninguém nunca te disse com clareza. Soltar não é desistir. Soltar é reconhecer que você não pode ser o alicerce de tudo para sempre. Você não nasceu para ser a sustentação de dores alheias. Não nasceu para ser o silêncio que absorve tudo. Não nasceu para se quebrar para manter os outros inteiros. Você segurou tudo para não desmoronar. Mas isso não significa que você precisa continuar assim. Talvez você já tenha tentado soltar aos poucos. Talvez tenha diminuído o ritmo. Talvez tenha ficado mais quieto. Talvez tenha até se afastado. E alguém pode ter estranhado, pode ter reclamado, pode ter dito que você mudou. Você não mudou. Você cansou. E o cansaço de quem sempre segurou tudo não é preguiça. É sobrevivência pedindo pausa. Se essa mensagem faz sentido para você, deixe o seu like agora. Isso ajuda o vídeo a continuar chegando em quem também está no limite. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui você não precisa sustentar nada, só ouvir. Você não precisa soltar tudo de uma vez. Não precisa tomar decisões drásticas, mas precisa começar a reconhecer seus limites, porque ninguém vai reconhecer por você. Quem se acostumou a ser sustentado pela sua força não vai perceber quando ela acaba. Só vai perceber quando você cair. E você não precisa cair para provar que estava cansado. Existe uma força diferente surgindo agora. Não a força de aguentar mais, mas a força de se preservar. E isso assusta, porque você foi ensinado a se sacrificar, não a se cuidar. Mas observe, quando você começa a se preservar, algo muda no ambiente. Algumas pessoas se afastam, outras se ajustam e algumas se revelam. Isso faz parte. Quem só fica enquanto você segura tudo, não fica quando você precisa ser segurado. E isso dói, mas também liberta. Se você sente que está nesse ponto de transição,
Escreva nos comentários: eu estou cansado. Não é fraqueza, é verdade. Continue comigo. Na próxima parte, eu vou falar sobre o que acontece quando a pessoa que sempre segurou tudo começa a soltar e por que o mundo não desmorona como ela imagina. Não saia agora. A mensagem ainda vai mais fundo. Fique comigo, mesmo que algo em você comece a relaxar, mesmo que a respiração fique mais lenta. Esse é o ponto em que a verdade começa a se acomodar. Quando a pessoa que sempre segurou tudo começa a soltar, o mundo não desmorona como ela imaginava. O que desmorona é a ilusão de que tudo dependia apenas dela. E isso, apesar do medo inicial, traz alívio. Você começa a perceber que algumas coisas continuam funcionando sem o seu controle, que alguns problemas se resolvem sozinhos, que algumas pessoas encontram outros apoios, e isso mexe com você, porque você passou muito tempo acreditando que se não estivesse ali, tudo cairia, que você era indispensável, que sua ausência causaria caos, mas a verdade é que você era necessário, até o ponto em que começou a se sacrificar demais. Quando você começa a soltar, a vida reorganiza os papéis. Quem precisa amadurecer, amadurece. Quem precisa assumir responsabilidades, assume. Quem só se apoiava em você, começa a procurar outros caminhos. E você, pela primeira vez, respira. Talvez ainda exista culpa. Talvez você se pergunte se está sendo egoísta, se está falhando com alguém. Mas observe com honestidade. Quantas vezes você falhou consigo para não falhar com os outros? Quantas vezes você engoliu sua dor para manter a paz? Quantas vezes adiou o seu descanso para resolver algo alheio? Quantas vezes colocou a sua vida em espera? Você segurou tudo para não desmoronar, mas isso te impediu de viver plenamente. Agora, quando você solta um pouco, algo curioso acontece. As relações verdadeiras se ajustam, as falsas se afastam, e o que sobra é mais leve. Você começa a sentir menos peso no corpo, menos tensão nos ombros, menos aperto no peito. Isso não é coincidência. É o corpo entendendo que não precisa mais carregar tudo. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa ser o responsável por tudo. Não precisa ser o que resolve sempre. Você pode falhar. Você pode parar. Você pode dizer não. E o mundo continua girando. Essa percepção é libertadora, porque você percebe que a sua existência não precisa ser marcada pelo sacrifício constante. Se essa parte da mensagem te trouxe alívio, deixe um like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem também precisa soltar um pouco. E se ainda não se inscreveu, se inscreva. Aqui você aprende que viver não precisa doer o tempo todo. Existe uma nova forma de força se formando em você, uma força silenciosa, uma força que escolhe onde ficar e onde sair. Você começa a entender que segurar tudo não é virtude quando te destrói, que cuidar dos outros não pode significar abandonar a si. E essa compreensão muda o rumo da sua história. Continue comigo. Na próxima parte eu vou falar sobre o que nasce quando você deixa de ser apenas quem segura tudo e passa a ser quem se respeita. E por que essa mudança transforma completamente
o tipo de vida que se abre diante de você. Não vá embora agora. A mensagem ainda precisa te levar ao fechamento. Agora, permita que tudo desacelere um pouco mais. Você não precisa entender tudo agora. O que precisava ser sentido já foi. Quando você deixa de ser apenas quem segura tudo e começa a se respeitar, algo muito profundo nasce dentro de você. Não é barulhento, não é imediato, é silencioso e firme. É a sensação de que você não precisa mais se quebrar para o mundo continuar de pé. Você começa a perceber que a sua vida não precisa ser sustentada pela dor, que o seu valor não está em quanto você aguenta, que a sua existência não precisa ser um sacrifício constante. Você passou muito tempo acreditando que ser forte era não cair, mas agora entende que ser forte também é saber quando parar. Você não falhou por soltar. Você não abandonou ninguém por se preservar. Você não se tornou menos por cuidar de si. Você apenas amadureceu. E esse amadurecimento muda tudo. Você começa a escolher melhor onde fica, com quem fica, até onde vai. Você aprende que nem todo problema é seu, que nem toda dor precisa ser absorvida, que nem toda responsabilidade deve ser carregada. E isso traz paz. Talvez a sua vida fique mais simples, menos barulho, menos urgência, menos peso. E essa simplicidade não é perda, é ganho de espaço interno. Você não precisa mais viver em alerta, não precisa mais antecipar quedas, não precisa mais sustentar tudo para ser amado. Quem fica agora, fica porque quer. Quem some, vai porque não sabia lidar com seus limites. E está tudo bem. Você não veio a esse mundo para ser apenas o pilar dos outros. Você veio para viver a sua própria história. Se você chegou até o final dessa mensagem, isso não foi por acaso. Você ficou porque algo em você reconheceu essa verdade. Se sentir no coração, deixe um último comentário simples. Eu não vou mais segurar tudo. Isso não é promessa para ninguém. É um compromisso com você. Eu sou Maria Padilha e eu falo com quem segurou demais. E agora, aprende a se respeitar. Descanse dessa força excessiva. O que precisa continuar, continuará. E você não precisa mais se despedaçar para manter tudo em pé. Eu sigo com você. Laroie.